Roma, coração de um império que moldou o mundo antigo, influenciando leis, arquitetura, cultura e até a forma como entendemos o poder. Mas em uma de suas tradições era tão grandiosa e tão brutal quanto os jogos dos gladiadores. No centro das arenas, sob o sol escaldante, homens se enfrentavam diante de dezenas de milhares de olhos, lutando não apenas por sobrevivência, mas por honra, fama e, em alguns casos, liberdade. Por trás do sangue e da glória escondiam-se segredos que revelam que esses combates eram muito mais do que simples batalhas. Eles eram cuidadosamente planejados, manipulados e usados como arma política, econômica e social para sustentar a imagem invencível de Roma. Quer entender melhor essa história? Vem comigo então. Os primeiros gladiadores não surgiram para entreter. Acredita-se que têm origem em rituais fúnebres de povos itálicos, onde prisioneiros eram forçados a lutar até a morte para honrar guerreiros mortos. Com a expansão romana, essa tradição foi incorporada e rapidamente transformada. O que antes era um ato religioso se tornou um espetáculo. Os governantes perceberam que o sangue atraía o povo e fizeram dos combatentes como uma poderosa ferramenta para unir, distrair e controlar as massas. Assim, nascia a era dos grandes jogos públicos. A imagem mais comum é do escravo condenado à arena, mas a verdade é mais complexa. Entre eles, havia criminosos, prisioneiros de guerra, escravos e também homens livres, voluntários que viam nas arenas uma chance de glória e fortuna até a ascensão social. Alguns chegavam a assinar contratos, entregando anos de sua vida a uma ludus, a escola de treinamento, em troca de fama e recompensas. E quando se tornavam campeões, eram admirados como astros, recebendo presentes, mulheres e o respeito até dos demais poderosos. Em uma ludus, escola de treinamento, o gladiador não era apenas treinado, ele era moldado. Recebia alimentação reforçada, baseada em uma cevada e feijão para ganhar massa muscular. Aprendia técnicas de combate, condicionamento físico e, acima de tudo, a disciplina. Cada lutador era especializado. O mumilo, com espada curta e escudo pesado. O retiários, ágil, com rede e tridente. O secutor, com elmo liso, espada para enfrentar os pescadores de rede. Cada estilo tinha pontos fortes e também pontos fracos, e os confrontos eram pensados para criar lutas equilibradas e também emocionantes. Mas nem sempre o objetivo era matar. Gladiadores experientes eram caros demais para serem desperdiçados. A morte era apenas parte do espetáculo. A pedradação da sangrenta, muitos combates terminavam com ambos os lutadores vivos. Quando o gladiador era derrotado, o destino estava nas mãos do editor, o organizador do jogo e também da plateia. O gesto de virar o polegar não era exatamente como imaginamos hoje, também retratados em filmes. Sinais diferentes indicavam se o vencedor deveria ser poupado ou morto. E havia ainda lutas encenadas, onde o resultado já estava decidido antes mesmo de a espada ser empunhada. Tudo para criar uma narrativa e manter o público sedento por mais. Para os imperadores, os jogos eram muito mais do que diversão. Eles eram política pura. Oferecer pão, vinho e espetáculos gratuitos mantinham a população satisfeita e distraída dos problemas do império. Era a famosa estratégia do pão e circo, mas também era um ato de poder. Nas arenas, o imperador aparecia como o senhor absoluto da vida e também da morte. Decidia destinos com um simples gesto. Com o passar dos séculos, a brutalidade dos jogos começou a ser questionada. Mudanças culturais e o avanço do cristianismo enfraqueceram a tradição, até que as arenas silenciaram para sempre. Hoje, o Coliseu de Roma permanece em pé como um gigante adormecido. Testemunha muda de uma era onde sangue, poder e espetáculo se misturavam como nunca mais na história. O segredo dos gladiadores continua ecoando, lembrando que, para Roma, nada é apenas um jogo. Hoje, séculos depois, o som das espadas e o rugido das multidões já se perderam no tempo. Mas os gladiadores permanecem vivos em nossa imaginação, não apenas nos livros de história, mas também no cinema. O filme O Gladiador, de Ridley Scott, trouxe de volta a grandiosidade e a brutalidade dessas arenas, eternizando frases e cenas que ecoam como na Roma antiga. Assim como o fictício Maximus, muitos gladiadores da vida real enfrentaram o destino com coragem, e alguns, mesmo derrotados, saíram vitoriosos na memória do povo. Porque em Roma, a verdadeira glória era ser lembrado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.